Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a aula do módulo 19 de Química A. Nós vamos falar sobre as relações entre unidades de concentração. Aqui você vai perceber que nós vamos trabalhar um pouco de cada uma das concentrações que nós já vimos até aqui. Nós já conhecemos a concentração comum, que é aquela dada em grama por litro. Já conhecemos a concentração mol por litro, que é dada em mol por litro. Nós sabemos fazer o que nós chamamos de título em volume, ou simplesmente a porcentagem em volume-volume, porcentagem em massa-massa. Também sabemos já fazer o ppm, que são as partes por milhão, e também o ppb, que são as partes por bilhão. Então, para que você entenda qual é o conceito principal por trás de tudo isso, de uma forma geral, quando eu preciso determinar uma concentração, eu vou simplesmente dividir o valor expresso do soluto, lembrando que o soluto é aquele que vai ser dissolvido, dividido pela solução. A solução é a soma do soluto com o solvente, ou seja, é o valor total daquilo que vai ser o solvente do nosso soluto. Aqui temos um quadrinho geral disso que eu disse. A concentração é o soluto que pode ser dado em volume, em massa ou em quantidade de matéria, que no caso é mols, dividido pela solução, que pode ser dado em volume ou em massa, como a gente já viu os casos. Então aqui embaixo nós temos algumas relações que são importantes de lembrarmos. A concentração comum, ou grama por litro, ela vai indicar quantas gramas de soluto vai estar dissolvido dentro de 1 litro de solução. Então nós vamos ter aqui os x gramas para 1 litro de solução, numa expressão algébrica onde mzinho é massa de soluto dividido por volume, que tem que estar em litros. A concentração mol por litro indica, portanto, quantos mols estarão dissolvidos em 1 litro de solução, seja x mol para 1 litro, ou ainda o número de mols do soluto dividido por um volume, que tem que estar expresso em litros. O título em volume, ou simplesmente a porcentagem em volume, ela vai indicar exatamente a porcentagem em volume de um soluto na solução. Então nós vamos ter x ml de um determinado volume em 100 ml de solução. Aqui, a coerência é que a gente adote a partir desses valores o 100 como um valor de referência. Então, portanto, se aqui está falando de volume, nós vamos utilizar o ml. Então, serão 100 ml. Logo, o volume do soluto dividido por todo o volume da solução expresso em ml, uma vez que isso aqui vai resultar numa porcentagem. De igual forma, nós temos esse título, ou a porcentagem massa-massa, onde adotaremos o valor de 100 como referência, agora em gramas, porque estamos falando de massa. Então nós teremos a massa de um soluto dividido pela massa da solução. Isso, como eu disse, dado em gramas. E para fechar, nós temos o ppm, que indica quantos gramas de um soluto estão dissolvidos em 1 milhão de solução, isso em gramas. Então nós vamos ter como um valor de referência o milhão ou 10 a sexta. Então o x, o valor que nós vamos determinar, sempre estará para o milhão, que é 10 a sexta gramas. Aqui um detalhe importante é que a resposta que você encontrar pode ser dada em gramas ou simplesmente em ppm. ppb, de igual forma com o ppm, vai indicar então quantas gramas de um determinado soluto, quantos gramas de um soluto nós vamos ter divididos, ou melhor, dissolvidos em 1 bilhão de gramas de solução. O valor de referência aqui para nós é o 10 elevado a nona gramas. Mais uma vez, a resposta de x você pode dar em grama ou em ppb. Os exercícios que seguem aqui são exercícios exatamente que você vai usar esse quadro de referência como um modelo para você comparar. Embora nós tenhamos várias relações de expressão algébrica, você vai perceber que acaba se tornando um pouco mais fácil e intuitivo quando você parte para as resoluções em regra de 3, porque vai ser um pouco mais tranquilo para que você consiga determinar aquilo que se pede. Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, ele vai falar sobre uma solução concentrada da soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, vendida no comércio, e tem essa seguinte informação no rótulo.
o NaOH concentrado com 20% em massa. O que quer dizer isso? Quer dizer que dentro daquele produto todo, apenas 20% é massa pura de NaOH. E tem uma densidade de 1,2 gramas por ml. Quer dizer que se eu pegar 1,2 gramas daquele determinado composto, evidentemente ele vai estar sob a forma sólida ou uma forma aquosa que seja, e aferimos esse volume vai ser de 1 ml. Então, cada ml desse produto tem a massa de 1,2 gramas. E aqui diz que a massa de NaOH presente em 1 litro da solução é. Então, ele vai pedir para você determinar qual é a massa em 1 litro, ou seja, qual é a concentração comum em grama por litro. Perceba que quando nós dizemos que tem 1,2 gramas, 1 litro nada mais é do que 1000 ml. Então quer dizer que dentro desse 1 litro nós vamos ter 1.200 gramas do produto referenciado aqui. Então o que nós queremos saber é se esses 1.200 representam tudo, representa 100%. Quanto, ou x da nossa questão, vale os 20%. A partir disso você vai conseguir exatamente determinar quantos gramas de NaOH estariam presentes em 1 litro da solução conforme esse rótulo. É dessa forma que você vai proceder com esses exercícios. De maneira semelhante aqui, pensando que nós temos uma porção muito cuidada, que é uma porção que ele diz de 2 copos, e em determinado momento a gente precisa analisar apenas um copo, ou seja, de 200 ml. De igual forma, ele precisa que nós determinemos a concentração da sacarose, que possui essa fórmula química, né, a fórmula molecular, sabendo que a densidade da bebida é 1 grama por ml. E aqui nós temos os valores de informação nutricional da vitamina C e dos carboidratos. O carboidrato nada mais é do que a própria sacarose, que aqui está representada e pede para ser calculada. Então, pede para transformar depois, fazer a relação de grama por litro que você já vai ter na letra A em mol por litro desse açúcar. E por fim ele pede qual é a concentração da nossa vitamina C em ppm. De acordo com esse valor que nós temos aqui, sabendo que nós temos 200 miligramas em 400 ml. Até melhor que você use mesmo os 400 ml, não precisa se preocupar com a quantidade de copos. Vamos trabalhar com o valor de referência de 400 ml para a letra A, para a letra B e para a letra C também. Se a nossa densidade é de 1 grama por ml, logo 400 ml indicam que nós temos aqui 400 gramas da solução pronta, que é essa bebida que tem na sua composição vitamina C, proteína e carboidrato, que é a sacarose propriamente dita. Correto? No exercício 3, nós temos aqui uma noção de pH, só lembrando que o pH, quando escrito assim, indica dizer que nós temos uma concentração de um potencial hidrogeniônico exatamente igual a H+, deixa eu colocar aqui, esse pH2 indica exatamente isso daqui. 10 elevado a menos 2, uma vez que o pH é 2, né, mol por litro. É com esse valor que nós temos que nos importar aqui. Fala de novo da vitamina C, tem a sua fórmula ali, embora eu tenha rabiscado, você vai conseguir ver diretamente na sua apostila. E que ela tem 80 mg a cada 100 ml, é o seu teor. A limonada de 200 ml, ela vai ser utilizada, esse suco, né, 200 ml, até completar 2 litros de uma certa solução. E daí ele vai pedir para você qual é a concentração de vitamina C no suco de limão. Bom, aqui você já consegue ter algumas relações. Nós temos 80 mg em cada 100 ml. Se aqui nós temos 200 ml de suco, nós já sabemos quanto de vitamina tem aqui. Então nós precisamos determinar a porcentagem de massa da vitamina C em volume do suco de limão. É uma relação de massa e volume com o suco de limão. Correto? Se tiver alguma dúvida,
pode me perguntar e nós vamos resolver juntos.